Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. E estreia, né? Brilhante daquele que a gente espera ser o substituto de Júnior Alonso, o paraguaio, agora o uruguaio Diego Godin, fez aí o terceiro gol do Atlético na vitória, 3-0 sobre o Patrocinense. O jogo começou ontem às 11 horas da manhã no Gigante da Pampulha e o Hulk, né? Só pra variar, deixou 2 vezes também. Giovana Pires já está aqui ao vivo no estúdio da Rádio Super pra gente resenhar um pouco mais sobre este jogo e, claro, ver o que tem pela frente nesta vida do Galo, que inclusive já teve treino hoje. Não é isso? Boa tarde, Gio. Já teve treino, viu, Léo? Muito boa tarde pra você, boa tarde também, Pedro Abili e todo mundo que acompanha a gente aqui no Super FC desta segunda-feira. O Atlético já teve essa reapresentação, mas é assunto para daqui a pouco. Vamos repercutir ainda essa vitória de ontem do Atlético em cima do Patrocinense pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro. 3-0, já falamos, Hulk fez 2, Godin fez 1, e aí o técnico Turco Mohamed, né, que chegou nessa temporada, ainda tá conhecendo a equipe e também tá tendo esse começo de temporada, né, esse começo de Campeonato Mineiro, para poder fazer todos os ajustes que precisa, os testes, já pensando aí no primeiro grande desafio do ano, que é dia 20 de fevereiro contra o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil. E aí ele falou sobre essa chance de poder fazer testes com o Zaratio e Nath Fernandes ali no meio-campo. Vamos ouvir. Zaratio y Nacho trocaron muchas posiciones en el frente de ataque, porque esa era la idea y lo que venimos trabajando con respecto a tener alguna variante cuando los equipos se defienden muy cerca de su área, muy cerca de su área. Entonces lo que buscamos es que Zaratio pierda la posición para que Arana pueda pasar por sorpresa al ataque. Por un momento lo hicimos bien, por un momento no. En el segundo tiempo creo que el equipo mejoró, tuvo mejores finalizaciones, tuvo mucho más profundo. Entendimos cómo había que chocar el juego y el equipo jugó mejor. Pero solamente son pruebas en diferentes posiciones a algunos futbolistas y también algunos jugadores que quiero ver jugando con el primer equipo, a ver cómo se desenvuelven, cómo entienden y cómo se adaptan a la forma de jugar. Entonces estoy en una etapa de observación de muchos atletas. Para mí es todo en este momento conocimiento. Mientras el equipo tiene que ganar, voy conociendo todo mucho más para después tener todas las herramientas para poner el equipo que yo quiero que juegue el día 20 con Flamengo. Então o Atlético segue fazendo esses testes justamente pensando nesse jogo do Flamengo contra o Flamengo no dia 20. E aí mesmo com esses bons resultados que o Atlético vem tendo no Campeonato Mineiro, a gente sabe que é o campeonato estadual, é uma realidade bem diferente do resto da temporada que promete ser desafiadora para o Galo. E aí o Mohamed falou que ainda está nessa fase de pré-temporada justamente para poder entender tudo que pode fazer com esse time. Lo hace con intensidad, pero de manera pausada. 5 minutos, otros 5 minutos. Todavía no estamos en ritmo para mantener un colectivo más intenso. Estamos en una etapa de pretemporada. Siento que en el próximo juego el equipo va a estar mucho mejor. Va a estar mucho mejor y también no es un pretexto, no es una excusa, pero el horario, la humedad, el calor también a los jugadores hace que el ritmo sea un poco más lento. Antes desse jogo contra o Flamengo, o Galo tem a URT, tem o América Mineiro, né, o clássico no sábado, dia 12, e aí tem o Atlético. Então a ideia do Turco é que até o jogo do América, ali aquele jogo do América vai ser o principal teste antes dessa decisão contra o Flamengo. Léo, Pedro, já quero chamar vocês para começar a entender um pouco como é que tá essa pré-temporada, né, digamos assim, do Galo, pensando nesse jogo já contra o Flamengo. O que vocês acham aí que já pode ser aproveitado? Eu ainda tô me acostumando, né, com as entrevistas coletivas e com o jeito do Turco Mohamed. Ele é bem peculiar, principalmente ali na beira do gramado. Ele observa as coisas meio parado. E aí, olhando pra ele lá de cima, parece que ele não tá fazendo nada, que ele não tá olhando, ele não tá xingando, não tá gritando com ninguém.
mas ao mesmo tempo ele conversa muito individualmente com os jogadores. Ele não é explosivo, mas também não tem aquele perfil de ficar sentado lá atrás, sem estar ali à beira do campo vendo tudo que acontece. Eu perguntei para ele na coletiva, né, fora dessas respostas que a Giovana repercutiu com a gente aqui, sobre a situação de ter deixado só o Jair ali no segundo tempo, que é algo que eu até conversava com o nosso Lélio Gustavo ontem, ele já fez nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, deixando mais atacantes, apostando mais, né, em peças ofensivas e jogando com volante só. Ou seja, ele tá fazendo esse teste. Ele falou, não, foi uma circunstância do jogo, eu vi que o patrocinante já estava cansado, não sei o quê, mas só que ele já tá fazendo esse teste também. Então, aos poucos, além dessa situação que ouvimos há pouco dele falar do Zarate e do Nath trocando posições e que estão realmente, né, trocando, acho que o Nath, por exemplo, tá funcionando muito mais quando ele joga mais perto do Hulk, mais perto da área. A gente viu isso ontem e a nítida impressão, né, de que aos poucos o Atlético vai conquistando o seu ritmo e vem fazendo do Campeonato Mineiro uma boa pré-temporada. Acho que vai sobrar nessa primeira fase, Léo. Em relação à temporada passada, acredito que a preocupação maior dos jogadores tidos como titulares é em relação ao Nacho, né? Talvez de recuperar o futebol é o trabalho que o Mohamed vai ter agora nesse elenco. Porque se você pegar em outras funções, o próprio Keno não foi relacionado para o jogo passado, mas tem uma expectativa grande ele ter mais uma boa temporada. O Zarate, que fechou a temporada como um dos melhores do Galo, ali ao lado do Hulk também. Então já é um time praticamente pronto, eu imagino, para esta sequência de temporada. Basta saber o que ele vai querer como formação tática. A gente já viu que ele gosta de um time que joga muito na pressão, joga mais em cima. Ele já falou que pretende manter muitas coisas do técnico Cuca. Óbvio, né? Foi o time campeão da Copa do Brasil, do Brasileiro, mas além das coisas mantidas do treinador passado, acredito que ele vai cobrar uma intensidade maior no setor ofensivo e o Galo tem peça para isso, né? Só antes de voltar para você, Gil, a gente destaca aqui para os nossos ouvintes, né? O único que destoou aí, talvez, em termos de ritmo do jogo intenso que o Mohamed citou ontem foi o Savarino. Não teve, na minha opinião, no mesmo nível dos demais ao longo do jogo. O Ademir, pelo contrário, entrou no segundo tempo muito bem, até jogaram juntos. Melhorou, né? O segundo Vão tempo ser do Galo, concorrentes, né? Mas o Ademir melhorou e ajudou a melhorar o segundo tempo do Atlético. Ontem nós tivemos no Mineirão uma situação muito desagradável, uma falta de comunicação clara por parte do Atlético e por parte do Galo com os bastidores, com a federação, enfim, com os protocolos de saúde. Nós estamos no meio de uma pandemia, os casos em alta, né, da variante Ômicron, sabemos que as autoridades estão preocupadas e os eventos limitados. As crianças inicialmente não poderiam entrar e aí veio aquela confusão toda, só com o ciclo vacinal completo, enfim. A cada momento vem uma nova orientação. Então o clube ele tem que assumir a responsabilidade para evitar que torcedores vão com os filhos e só entrem aos 20 minutos do primeiro tempo. E olhe lá. E isso aconteceu ontem no Mineirão. O público foi muito abaixo, foi um público bem pequeno. O retorno do Galo do Mineirão poderia ter sido muito melhor explorado numa logística que foi ruim com relação a isso e também com o preço alto dos ingressos. Mas nós temos outros destaques individuais para falar também, né, Giovana? Temos sim, Pedro. Falando do Godin, né, Diego Godin, zagueiro, estreante de ontem, entrou ali para disputar o segundo tempo pelo Galo, marcou um dos gols e também falou sobre essa alegria, essa vontade de poder já jogar, já fazer sua estreia marcando o gol com uma vitória e também jogando no Mineirão. Feliz, fico contento, feliz por fazer um gol, pero mais para ajudar o equipo. Para mí es lo más importante, primero el equipo, ayudar al equipo, ganar y después si puedo contribuir con un gol, mejor. Una alegría poder ya en la primera partida hacer un gol y celebrarlo con la massa. Já tinha jogado aqui pela seleção do Uruguai, né? Qual que é a diferença jogar agora com a camisa do Atlético? Sí, ya jugué 2 veces en la Confederación en 2013 y en la Copa América 19 y es un estadio que me da buena suerte. Tá aí então a resposta de Diego Godin, zagueiro do Galo, estreante de ontem, que falou sobre esse momento importante, né, de já conseguir marcar um gol e também ter uma vitória nessa estreia. Falando então, agora há pouco, o volante Otávio foi apresentado na cidade do Galo, chegou aí depois de 4 temporadas no futebol francês, volta ao Brasil, se mostrou bastante empolgado e feliz por estar voltando então ao Brasil, que é o país dele, é onde ele gosta de morar. E aí, ele conversou, né, com jornalistas e falou que pediu ao técnico Mohamed uma semana para poder se adaptar, pelo menos um pouquinho, aos colegas, né, até o lugar onde ele vai morar e essas coisas. No ano passado,
Ele jogou até dezembro, teve um problema, né, com o clube, porque ele já estava em negociação com o Atlético, e aí o clube pediu que ele não jogasse mais. Então o último jogo dele foi na última semana de dezembro, tá um período sem jogar e teve Covid-19 nesse período. Então acaba que essa parte física pode ser um problema para o jogador. Ele diz que consegue estrear daqui uma semana mais ou menos, mas isso tudo vai depender também, né, Léo, de como é que o Mohamed vai poder escalar esse jogador. Como o Pedro disse, no jogo de ontem teve um momento ali que só tinha um volante em campo, né? E aí o Otávio chega agora tendo Jair, Alan, Neto e agora mais um volante, então o Otávio. Como é que você enxerga esse meio de campo do Galo? Vai brigar mais com o Alan e com o Jair, né? O Otávio, e acredito que o Atlético está bem servido de peças. Será que pode ser também uma saída de um desses jogadores, né? Será que o Atlético tem isso em pauta? A gente falou aqui no início da temporada, ou da pré-temporada, o balanço do Galo prevendo 140 milhões em negociações de jogadores. O Júnior Alonso já embolsou boa parte desta projeção do Galo. Mas será que tem mais atletas para sair? Talvez dar uma liberdade um pouco nesse sentido. Se não, acredito que tem muitos jogos na temporada pro Atlético, né? E esse revezamento pode acontecer natural. E pelo que a gente tem ouvido e visto do próprio Otávio, vai depender muito desta condição física, da própria Covid-19, a gente sabe, será como o jogador volta. Mas é um jogador que chega com muitas credenciais e parece que vai servir muito bem esse meio de campo. E antes de fechar, Pedro, eu queria te perguntar sobre a estreia do Godin, né? Chegou estreando, fez gol, mas mostrou algo além disso? Mostrou sim, Léo, logo no primeiro lance dele, né, ali no início do segundo tempo, ele entrou no intervalo no lugar do Hever, e acho que, como o Daniel Seabra falava ontem no nosso show de esporte, mais como uma atração do que como uma necessidade. É claro que a necessidade nesse momento é dar ritmo de jogo para ele e se ambientando aqui ao futebol brasileiro. Isso não vai acontecer no Campeonato Mineiro. Ele faz um desarme no primeiro lance, né, a torcida já começa, já aplaude e tal. E aí, pouco tempo depois, no lance do gol, ele já tinha uma chance de cabeça e aí a bola sobra, o Mariano Cruz, aliás, acertou um belo cruzamento o Mariano pro Godin fazer os 3-0. A torcida já inventou musiquinha, já cantou pra ele. Já dá uma relaxada também. Já tira um pouquinho daquela ansiedade que a gente falava do Ademir na semana passada, né? Sim. Acho que o gol que ele fez também ajudou pra deixá-lo mais leve a jogar nesse último fim de semana. Então o Godin estreia muito bem, é um início promissor e é um jogador que, como você falou, vem para substituir um Alonso, uma responsabilidade enorme. Vamos ver se a parte física vai ajudar ao longo do ano também. O Atlético se reapresentou hoje na cidade do Galo, depois da vitória de ontem em cima do Patrocinense. Os jogadores então voltaram ao treinamento, né? Os que jogaram ontem fizeram apenas aquele regenerativo. E a novidade hoje na cidade do Galo foi a volta do lateral esquerdo Dodô, que desfalgou o Galo aí por 2 partidas, estava com dores no joelho, então voltou aos treinamentos na cidade do Galo. Falando então do DM, Eduardo Vargas também com um problema no joelho, mas uma lesão no joelho, segue de fora aí por tempo indeterminado. O treino amanhã é às 9:30 da manhã.